Deus, nossa oração agora não é só um ritual vazio, não é só uma prática assim, só por fazer, não, nossa oração é um reconhecimento de que tudo que nós desfrutamos vem do Senhor. O Senhor é quem efetua o querer e o realizar. Todas as coisas foram criadas, conforme diz lá em Colossenses 1,16, por ti e com um propósito, para ti. Como é bom quando a gente reconhece isso. Obrigado, Senhor, por esse público que aqui está e por aqueles que em algum momento vão assistir essa palestra online. Pai, nós queremos pedir, ajuda a gente a tratar esse tema com todo o zelo que ele merece. Assim, olharmos para a Tua palavra e encontrarmos nela direção para que a nossa casa seja bem-sucedida no diálogo e no respeito. Se essas pessoas estão aqui, é porque elas estão preocupadas com isso. E eu quero ser instrumento da Tua graça, para dividir um pouquinho do que eu tenho experimentado, algumas vezes com sucesso, pela graça, mas também admitindo que muitas vezes na minha casa falta diálogo e respeito também. Essa palestra que eu pretendo passar aqui, eu também preciso ouvir e praticar, Senhor. Nos ajude a sermos bem-sucedidos e utilizarmos bem o tempo proposto aqui para cada um de nós. Tudo para servir o Rei da Glória, o Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Qual dessas imagens representa melhor o dia a dia da sua família? Eu coloquei algumas possibilidades aqui. O dia a dia da sua família é assim, tipo propaganda de margarina, assim, né? Que é aquela família bonita, feliz, está tudo bem. Ou, de repente, ele se parece mais com isso aqui. Ou, talvez, com isso aqui. Uma completa indiferença. Eu estava um tempo atrás num restaurante com a minha família e eu percebi que tinha um pai, uma mãe e 2 adolescentes à mesa, e nós ficamos ali por umas 3 horas. Era uma pizzaria, aliás. E por 3 horas, o que me impressionou é que não houve comunicação. Cada um estava no seu celular e cada um, com certeza, se comunicava muito, mas não entre si. E, infelizmente, muitas vezes, essa é a realidade da nossa casa. Talvez você fosse responder para mim assim, Ramon, depende do dia. De fato, há dias em que as coisas estão tudo bem, estamos em paz. Mas há dias em que nós não conseguimos nos comunicar. Palavras e gestos duros estragam o ambiente. Não tem dia assim? Ou então, há dias em que a comunicação nem desejada é, uma indiferença completa. E eu suspeito, não sei você, mas eu suspeito que a indiferença é pior ainda do que a hostilidade. A hostilidade, pelo menos, está comunicando. Eu me importo com você, embora o meu coração esteja ferido com o que você fez ou deixou de fazer. Mas a indiferença dói. Que a pessoa está tentando mostrar que você não importa, porque muitas vezes também está ferida com você. A verdade é que a vida familiar não acontece em condições normais de temperatura e pressão. Lembra da época da escola que a gente estudava CNTP? Quando a gente ia fazer aqueles experimentos nas aulas de ciência, tem lá, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Então, quando determinado experimento, naquelas condições perfeitas acontece, qual é o resultado? A família não acontece em condições normais de temperatura e pressão. E pior, há dias em que o sol está radiante, fazendo uma analogia com o clima, há dias em que a nossa família vive um sol radiante, há dias em que está tudo cinzento, e há dias em que vira tempestade. Começam alguns trovões e você sabe que vai virar tempestade. Você já conhece o seu temperamento e o do seu esposo, ou da sua esposa. Você já conhece o que irrita seus filhos. Aliás, a gente pode lembrar aqui de uma dica bem prática de Efésios 6,4, onde o Senhor disse através do apóstolo Paulo, filhos, não provoqueis os vossos filhos a ira. E quantas vezes nós, infelizmente, o fazemos? E o pior é que a gente nunca sabe o que vem pela frente. Cada dia reserva uma série de surpresas, algumas boas, mas outras nem tão boas assim. E como que a gente pode se preparar? É sobre isso que eu quero falar hoje. Como nós podemos nos preparar para os dias difíceis em família, que geralmente geram 3 efeitos. Tempestades na família geralmente trazem 3 efeitos. O primeiro é que dá uma vontade de desistir da família. Como pastor há 15 anos, eu já perdi as contas de quantas pessoas marcaram para conversar comigo e disseram,
pastor, eu não aguento mais a minha casa. É um caos. Não tem comunicação. Não tem parceria. É só cada um vendo o seu lado. Quantas vezes eu disse isso para mim mesmo? Eu não aguento mais a minha família. Nos momentos mais críticos, nos momentos mais difíceis que eu e minha família vivemos dentro do meu casamento, eu disse para minha esposa, você está vendo só o seu lado. E o que eu ouvi dela? Você está vendo só o seu. Porque a gente enxerga o mundo não como o mundo é, mas como a gente é, a partir das nossas perspectivas, preferências, pressupostos e tudo mais. E o Evangelho vai ajudar a gente, como você vai perceber, a entender que você tem que ser empático e se colocar no lugar do outro. Esses dias de tempestades geram vontade de desistir na gente. Mas o segundo efeito que esses dias de tempestade traz é que, às vezes, a pessoa tem vergonha de desistir, de assumir um divórcio ou algo do tipo. Ela sabe dos efeitos que isso vai custar. Eu, contando para vocês, eu tenho 39 anos, há exatos 30 anos, os meus pais decidiram se separar, e não teve volta. E há 20 anos eu conheci o Evangelho, eu entrei na fé, muitas coisas foram mudadas na minha vida, mas não cura o fato da minha família estar destruída. Nunca. E eu vou passar por essa vida aqui, sem uma cura plena. Volta e meia eu me pego pensando como seria hoje, com os meus filhos, poder ir para a casa do meu pai, morando junto com a minha mãe. Seria totalmente diferente. Muitas vezes o que sustentou meu casamento foi justamente não querer que os meus filhos vivam a amarga e angustiosa experiência que eu passei por toda a minha adolescência e que me levou a tantos desafios e atividades ruins. Tem muita gente que opta pela relação de fachada. É assim, aparentemente está tudo bem, mas já faz um tempo que nem dorme no mesmo quarto. E você pensa que os filhos não enxergam? Enxergam sim. Os filhos, eles pegam pelo clima pesado que as coisas não estão bem entre nós. Mas o último efeito, e esse eu considero positivo, que as tempestades trazem à relação, é que fortalece a família. Dificuldades nos fortalecem porque nos unem, depende do que a gente vai fazer com elas. Ou a gente vai desistir da família, ou a gente vai decidir pela fachada, ou então a gente vai usar aquela experiência para ficar mais forte. Eu gosto muito de uma ilustração que diz assim, ó, o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. O que essa ilustração significa? É que se o teu coração, diante dos problemas da vida, decidir ser barro, ele vai endurecer, e quanto mais problema, mais duro. Mas se você decidir ter um coração de cera, quanto mais problemas, mais mole. Você já viu gente que, assim, uma aparência de mais velho do que tem, uma aparência que no nosso guarapuavês, judiada. Entende o que eu digo? Aí você pergunta, por que essa pessoa tem essa aparência? E o outro diz assim, sofreu muito na vida. E fica amarga. Pessoas amargas e você pergunta por que ela ficou daquele jeito e a explicação é, sofreu muito na vida. Mas sabe o que é interessante? É que eu já vi o contrário. Pessoas, no alto de sua experiência, onde você diz, por que essas pessoas são tão doces? E a resposta é, sofreram muito na vida. É porque o que marca o destino da nossa vida é o que a gente vai fazer com os problemas, e não se teremos ou não. Teremos, sim, dificuldades, vamos passar por elas. Então, eu queria pensar com vocês aqui em algumas perguntas que a gente precisa responder dentro desse tema, como o Evangelho influencia o diálogo e o respeito em nosso lar. A primeira pergunta que eu quero responder é, quais os desafios que atrapalham o diálogo e o respeito em casa? Eu pensei em alguns. Obviamente tem muitos outros, mas eu tinha que, por uma questão de tempo, eu tinha que selecionar. O primeiro que eu separei aqui é o ciúme. Ciúme, às vezes, acontece entre o casal. Quanto mais imaturo o casal, maior é o ciúme. Acontece porque ambos pensam que um é do outro, e aí não consegue confiar. E aí fica assim, a pessoa... Infelizmente, tem gente que dá motivo para o ciúme. Não se cuida, como trata os outros, como mexe no celular, como publica as coisas, onde vai. Né? Por exemplo, um tempo atrás, eu aconselhei uma mulher enciumada, reclamando do marido, e eu fui conversar com o marido. Todo dia ele sai 6 horas do trabalho, chega às 9, e ele diz que era tudo normal. Aí é uma situação em que ele está dando motivo para a esposa ter ciúme. Mas, às vezes, não tem. Eu já vi situações em que a pessoa ela cria algumas coisas na cabeça e o cônjuge é um cara sério. Todo mundo vê que ele é sério. Mas a esposa procura razões para azedar o relacionamento.
Mas às vezes tem ciúme entre os filhos. Filhos que ficam dizendo, você ama mais o meu irmão do que eu. E muitas vezes a razão desse ciúme entre os filhos é do posicionamento dos próprios pais. Pai e mãe que ficam jogando um filho contra o outro. Sabe que tem isso aí ou não? Tem um exemplo bíblico disso. Está aqui em Gênesis 25, 28, diz que Isaac amava Esaú, o filho mais velho, porque comia da sua caça, parecia mais com ele. Mas Rebeca amava Jacó. E se você conhece um pouquinho da história deles, você sabe os problemas que essas preferências causaram na vida de Jacó e Esaú. A ponto de Jacó ter que ir embora da sua terra e nunca mais ver sua mãe. E a ponto de Esaú perder o relacionamento com seu irmão por muitos e muitos anos. Ou quando os pais não repreendem os filhos. Quer ver um exemplo? 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, falando sobre Davi. Esse era um momento em que Adonias, um dos filhos de Davi, estava tentando usurpar o seu reino. E aí o texto, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava, por que você age assim? Se você não repreende o seu filho nunca, isso vai gerar um ambiente de ciúmes entre eles. Como eu disse para vocês no início, basicamente nós trabalhamos com jovens e adolescentes e é insuportável tratar com um adolescente mimado. Insuportável. Eu não tenho paciência. Quer dizer, o Espírito Santo me dá e a minha esposa me ajuda. Mas é insuportável. Nós temos um grupo de 40 adolescentes e 40 jovens. Quando reúne, por si só já tem muito problema ali. Aí quando tem alguns adolescentes mimados que em casa nunca ouvem não, eu tento falar que não é assim que as coisas funcionam, nem dão bola. Trato com descaso, trato com total indiferença. Só falta me dar um peteleco na orelha assim. Mas por quê? Porque nunca ouviu um limite. Gente, nossos filhos precisam de limites. Aliás, todos nós precisamos. Limites nos abençoam. Quer ver uma outra situação além do ciúme? Isso aqui atrapalha demais o diálogo a respeito. Reclamação, murmuração. Murmuração por mensagem e quando chega em casa, mais murmuração pessoalmente. Com palavras e gestos. Às vezes as murmurações do gesto são piores do que das palavras. Uma murmuração com uma certa calma irônica, mas às vezes murmuração com gritos escandalosos. Às vezes com razão e muitas vezes sem nenhuma. Sabe uma coisa que eu percebo? É que a reclamação geralmente revela mais profundamente os problemas do coração de quem faz do que quem está sendo responsabilizado. Eu não estou dizendo que murmuração nunca tem fundamento. Tem sim, às vezes tem. Mas geralmente, assim como maledicência é falar mal dos outros, muitas vezes revela muito mais o caráter de quem está falando do que de quem porventura fez o que essa pessoa está dizendo. Murmuração é a mesma coisa. Murmuramos muitas vezes porque o problema está aqui dentro. Falta paz para nós. As coisas estão desorganizadas. Eu estou com um caos dentro do meu coração, só que aí eu fico procurando quem cutucar. Já viu situação assim? Murmuração sempre gera um ambiente de mais murmuração e insatisfação ainda maior. Quer ver um outro problema que eu pensei? Problemas financeiros. Por que a gente passa por problemas financeiros? Primeiro eu quero dizer que existem situações pontuais e legítimas que nos levam a problemas financeiros. Acabamos de passar por uma pandemia que fez com que muita gente tivesse que fazer uma contenção e ainda diante de algumas contenções e cuidados, ainda assim precisaram vender algumas coisas e viveram dificuldades muito grandes. Quem sabe, teve gente aqui que teve até que tirar os filhos do colégio aqui, imagino que sim. Então tem situações legítimas, sim. Situações onde a pessoa perde o emprego, a comissão está mais fraca, a inflação deu um pulo nos aluguéis, preço de gasolina e tudo mais. Mas sabe o que eu percebo? Que, via de regra, os problemas do casamento, por questão financeira, são gerados pelo consumismo do coração. Eu gostei muito de uma definição que eu vi alguns anos atrás de consumismo. Provavelmente você já viu. Consumismo é querer comprar algo que você não precisa com dinheiro que não tem para impressionar quem você não conhece. Para mim é isso mesmo. E muitas vezes o nosso coração é consumista. E muitos, como pastor eu posso dizer com propriedade, muitos divórcios acontecem quando a condição financeira fica péssima. Muitos.
Por causa do pecado dos dois. Os dois vão juntos, se empolgam numa construção de casa, ou na compra de um carro mais caro do que a família pode, numa viagem extravagante, ou então numa série de saídas para fazer lanche, comer pizza, e não se programa, não se planeja. Mas sabe o que é pior do que isso? É quando um dos dois é muito mais consumista. Aí isso vira uma bomba relógio. Vou dar um exemplo. Um tempo atrás, um marido me procurou, o marido da minha igreja me procurou para o aconselhamento, e dentre tantas coisas lá que eles estavam vivendo, dificuldades, infelizmente eles nem permanecem mais casados e nem são mais minhas ovelhas, mas chegou o absurdo onde esse camarada contou o seguinte: pastor, eu cheguei em casa, tinha um carro zero lá. Falei, mas como assim? Minha esposa foi e comprou um carro zero sem falar comigo. Olha o tamanho do absurdo. Compromissos que um dos cônjuges faz sem comunicar em absoluto o outro. Para mim, isso parece mais com uma sociedade do que um casamento. Porque sociedade é assim: se você tem um sócio lá no seu negócio, quando você divide os lucros, você faz o que você quiser. O teu sócio nunca vai dizer, mas você comprou um carro muito caro. Você vai falar, mas eu dividi o lucro, compro o carro que eu quiser. Mas casamento não. Casamento não é uma sociedade. Casamento é um compromisso, é uma aliança. E a gente ganha junto, embora, mesmo que só um trabalhe, a renda é igualmente dos dois. Mas quando vai gastar, gasta junto. Ah, pastor, mas dá muito problema. Eu vou ter que discordar de você, porque dá muito problema. Cada vez que eu vou comprar um tênis, eu tenho que falar com minha mulher, tudo que... Eu entendo que é assim o princípio bíblico. Gênesis 2:24, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Eu entendo que é um só dinheiro também. É uma só planilha. Isso se você usa planilha. Então, o consumismo leva a muitos problemas do casamento, sim. A gente precisa lembrar que os nossos recursos são limitados. E a gente sabe disso. Mas o consumismo faz com que a gente insista em realizar um pouquinho mais, em dar um passo maior que a perna. E aí as contas vêm, e a angústia para a família, falta o dinheiro para aquilo que é necessário. Já reparou que o consumismo faz com que a gente trate o supérfluo como se fosse algo necessário? Ou então aquela frase assim, quando eu fui confrontar algumas pessoas que nitidamente gastaram mais do que as suas condições, mas pastor, era o meu grande sonho. Mas meu amigo, eu tenho grandes sonhos também. Eu tenho o sonho de ficar um mês na Itália lá, passeando por Veneza e vivendo aquelas experiências daquela culinária italiana, e dali ir para Madrid, ver um jogo lá de Real Madrid e Barcelona, mas eu não tenho condição. Então eu tenho que viver dentro do meu padrão e satisfeito. A gente precisa lembrar que muitas vezes não é o consumismo que traz problemas financeiros que geram esse caos na família. Às vezes tem sim situações legítimas, mas muitas vezes é o problema do coração. Um outro só, mais um apenas, é a inversão de papéis. Quero começar dizendo que eu não estou dizendo aqui, não estou afirmando que o marido não deve se envolver nas responsabilidades do lar, muito pelo contrário. 1 Pedro 3,7 diz que o marido tem que ir lá ajudar a esposa. E eu concordo com isso e lavo louça em casa quase todo dia. E incentivo você, marido, a ajudar nas coisas de casa. Mas o problema é que muitas famílias vivem um caos à medida que maridos preguiçosos abrem mão da sua liderança e deixam a mulher assumir uma prerrogativa que não é sua. Quer ver um exemplo? O marido chega em casa, ele acha que ele já cumpriu todos os deveres do mundo para a família, então ele deita no sofá, estica o pezão, controle na mão. Se a mulher puder trazer uma cerveja para ele ali, com amendoinzinho, ele senta e ele se acha um rei. Ali agora, ele serviu o dia inteiro na empresa. Agora é hora de repor as energias, de ser cuidado. E aí, muitas vezes, as crianças vêm falar com esse pai e ele diz assim, vai conversar com sua mãe. Um dia eu percebi, eu falei, nunca mais vou falar isso para minhas crianças. Quando eles vêm pedir alguma coisa para mim, eu falo assim, eu vou conversar com a sua mãe e nós vamos ver se dá ou não dá. Mas eu não posso abrir mão da minha prerrogativa. Porque, gente, liderança dá trabalho. É chato ser líder. Mas você pode ir lá na sua empresa deixar de ser. Eu tenho um amigo que se tornou líder numa grande empresa e chegou e não deu conta. Chegou para o chefe dele e falou, pode me rebaixar. Rebaixou e está em paz. Mas na família eu não posso fazer isso. Nem você, marido. Porque foi Deus que nos escolheu para essa liderança. Liderança serva.
Não é liderança para chegar lá, meter o pé na porta e dizer, aqui é quem manda sou eu. Não, é liderança serva. É liderança de quem assume a responsabilidade. Sem fugir dela, sem covardia. Olha só a brincadeira de ontem para hoje que eu acho que mais rodou por aí. Não importa quem ganha a eleição, quem te governa é a sua mulher. Ah, de fato, é uma brincadeira e a gente também tem que ter senso de humor, não dá para ser chato. Mas eu me preocupo com esse tipo de coisa, sabe por quê? Porque às vezes revela muitas verdades em muitos lares. Isso é um problema. E como é que eu sei disso? Eu sou pastor, gente. Eu já perdi as contas de quantas mulheres eu vi reclamação no nosso gabinete, conversando comigo e com a minha esposa, de falta de liderança do marido. Essa é uma triste realidade em muitos casos. Mulheres que disseram assim, eu queria um líder que tomasse a rédea da casa. E como eu não tenho aí, eu preciso tomar. Erro também da esposa. Essa inversão de papéis faz com que o diálogo e o respeito sofram um dano muito grande. E como eu disse, haveria muitos outros. O estresse, a ansiedade, a correria da vida, a desobediência dos filhos, as influências. Tem pai que acha que eu vou colocar filho no mundo e vou entregar para babá e celular. Não é assim que funciona, gente. É muita responsabilidade trazer uma criança. Não dá para deixar para o celular educar. Ah, mas eu tenho um aplicativo. Mas não é só uma questão de fazer restrição do que ele assiste ou não assiste. Nós precisamos de tempo com eles. Eles precisam nos ver agindo para que eles também possam crescer e amadurecer. Então, pensando nessas realidades que atrapalham o diálogo e o respeito em casa, eu queria, em segundo lugar, pensar o que é o Evangelho. E o Evangelho, para mim, ele pode ser respondido de muitas formas, mas eu pensei aqui em duas grandes premissas. Primeira, o Evangelho me mostra que o meu maior inimigo sou eu. Sempre que eu e minha esposa estamos aconselhando alguém com problemas sérios no casamento, a gente pergunta assim, se você olhar para tudo que vocês estão vivendo, que gerou esse caos, que você está dizendo aqui, está pensando até em desistir da família, quantos por cento é sua responsabilidade? Adivinha as respostas? Sempre muito maior do outro, né? Se a gente está conversando com uma esposa, sei lá, pastor, uns 80% é culpa dele. Claro, né? Cada um defende o seu lado. Mas uma coisa que a gente sempre fala é assim, então você é 100% responsável pelos 20%. Já reparou? Porque a gente quer tratar, muitas vezes, o inimigo convence a gente, o diabo, convence a gente que o nosso cônjuge é o nosso problema. A gente dá uma de Adão. Adão, lá em Gênesis 3:12, quando Deus apareceu para conversar com ele depois da entrada do pecado do mundo, ele disse assim, a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Com uma frase ele põe a culpa nos dois, na mulher e no próprio Deus. E muitas vezes é o que a gente faz. Transferência de responsabilidade. Sabe por que eu sou assim? Eu sou assim que meu pai era assim, meu avô, meu bisavô, e aí isso aí é maldição hereditária. Eu vou ser assim. Nasci assim, vou morrer desse jeito. Não é assim que funciona. O Evangelho me aponta onde está o verdadeiro problema. Quando estamos vivendo conflitos, eu sei que o problema não é só o meu comportamento. Quer ver uma frase aqui que destrói o ambiente? É a esposa que chega para o marido assim, você está fazendo igual seu pai. Ou então, o marido que chega, você está fazendo igual a sua mãe. A gente trata, quando a gente está com um problema na família, a gente foca no comportamento, na palavra errada, no estresse, mas isso tudo é muito superficial. A gente precisa lembrar que o Evangelho mostra que o nosso problema é mais profundo, é mais embaixo. Uma coisa que atrapalha muito a comunicação em casa é que nós temos o hábito de olhar para as pessoas que convivem conosco e condená-las como as responsáveis pela nossa infelicidade. Mas o Evangelho sempre me põe em frente a um espelho e me mostra que eu sou o pior dos pecadores. Já parou para pensar? Que você é o seu pior inimigo? Olha só, o que diz em 1 Timóteo 1,15. O apóstolo Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, isso aqui é uma parte do Evangelho, e a outra parte do Evangelho é que, dos quais eu sou o principal. Você conhece a biografia do apóstolo Paulo?
Se você conhecer um pouquinho do que a Bíblia fala quem era esse homem, você vai admirá-lo, de um homem extremamente desprendido, despojado, um grande missionário, um cara que deu a vida dele pelo Evangelho. E quando ele olha para o espelho, que é a palavra de Deus, ele diz para Timóteo: eu sou o pior ser humano que existe. Porque ele conseguiu enxergar o próprio coração. Nossos problemas não são apenas questões de hábitos e comportamentos errados, mas sim de uma essência que tem compulsão por sempre servir a gente mesmo. Nós nascemos com uma compulsão de sermos servidos. Vou dar um exemplo aqui, que eu acho que, se você conhece um pouquinho da Bíblia, você vai lembrar. Jesus já tinha andado 3 anos com 12 cabeçudos, que eram os apóstolos dele, e já tinha mostrado todas as lições possíveis de humildade, tanto na teoria quanto na prática. Chega dois cidadãos, e um chega e fala para Jesus assim: Jesus, o senhor está para assumir o seu reino? Quando isso acontecer, dá para dar os lugares de maior destaque para mim, para o meu irmão? Tiago e João falaram isso. Mesmo Jesus pegando a toalha, se abaixando para lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos, inclusive do próprio Judas, a quem ele sabia que ia trair. Com tudo isso, eles não conseguiam entender que a essência do Evangelho é servir. As nossas atitudes, comportamentos e hábitos errados são só a pontinha do iceberg. É só o que aparece. Olha só essa imagem aqui. Olha o que tem de iceberg para baixo. Isso que está acima da água é o que as pessoas veem de nossas maldades, de dificuldades, de tentações, de fraquezas, gritos. Mas o que ninguém vê é uma essência pecaminosa que sempre nos põe em conflito, interno e externo. A gente fica irado, orgulhoso, envaidecido, enciumado, desesperado, ansioso. Mais um monte de coisa que desestabiliza a família, porque todas essas coisas brotam do nosso coração. Olha o que diz Marcos 7, 21. Jesus disse assim, a polêmica ali era o seguinte: os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim: toda vez que a gente chega num determinado lugar, a gente lava as mãos antes da refeição. Era mais um ritual litúrgico e espiritual do que uma preocupação higiênica. Aí eles dizem para Jesus: por que vocês não lavam a mão? Por que vocês não estão cumprindo os rituais aí e tal? E aí Jesus dá essa resposta, ele diz assim: o problema não é o que entra que contamina o homem, não é o alimento com a possibilidade de estar infectado que vai contaminar você, o problema é o que sai do coração. Aí ele diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Maus desígnios são maus desejos, maus pensamentos. Quais? Aí ele dá uma lista: prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Isso aqui é revolucionário. Eu quero indicar para vocês um livro maravilhoso que mudou a nossa vida como educadores dos nossos filhos. Chama Pastoreando o Coração da Criança, autor Ted Tripp. E ele tem lá, o livro inteiro é sensacional, mas ele tem uma ilustração que me chamou muito a atenção lá. Ele mostra 2 abordagens de lidar com um conflito entre 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Ele diz assim: na religiosidade, no legalismo, se você não entende que o problema está no coração e sim no comportamento, ou também pode ser chamado de behaviorismo, você vai tratar a briga dos 2, ele dizendo assim: quem começou? Né? O que está acontecendo? Você não pode brigar com a sua irmã, você não ama a sua irmã, Deus não gosta de criança que faz isso, é mais ou menos assim. É uma apelação. Mas dentro do Evangelho, você muda as perguntas, muda os pressupostos, as prerrogativas. Você chega e diz assim: filho, por que você bateu na sua irmã? Aliás, você não pergunta por que você bateu na sua irmã, você fala assim: o que ela fez que trouxe esse sentimento? Aí você começa a ajudar o filho a perceber que veio de dentro dele a vontade de bater na irmã. E depois que você ajuda o filho a perceber que é de dentro do coração que procede os maus desígnios, e não é de fora para dentro, aí você vai tratar a causa certa. Eu falei sobre isso na nossa igreja sábado passado, especificamente sobre a criação de filhos no Evangelho. E foi interessante que, à noite, a filhinha de um casal lá da igreja, alguns dias atrás,
a igreja tem uns bonequinhos de criança assim, e essa menininha, tem acho que uns 8 anos, levou um bonequinho daqueles. E o pai demorou para perceber. Quando percebeu, viu que o bonequinho estava lá. Ficou muito nervoso e falou assim, por que você fez isso? Não, é meu e tal. Tentou jogar uma conversa ali. Aí, a hora que ele conseguiu convencer a menina que não era dela, ela disse assim, mas foi sem querer, pai. Aí ele usou um padrão bíblico e disse assim, eu vou usar um padrão bíblico, o de Zaqueu. Agora você vai escolher 4 bonequinhos seus, você vai devolver esse lá na igreja e vai levar mais 4. E aí, por uma cristocidência, eu estava lá na igreja na hora que eles chegaram, e ele tinha participado da palestra, e ele disse assim, pastor, vem aqui me ajudar. Ele confrontou a filhinha dele, 8 anos, e disse assim, conta para o pastor o que você fez. Ela disse assim, foi sem querer. Não. Percebe que como o treinamento no evangelho abençoa a gente? O pai disse assim, não foi sem querer, não. Foi por querer. E aí eu e o pai daquela criança pudemos mostrar que foi o pecado que já está dentro do coraçãozinho dela, que fez com que ela conseguisse roubar um objeto da igreja sem sentir culpa. E o pai usou aquela situação para mostrar o evangelho, para mostrar que tem um custo quando a gente erra, mas que em Jesus tem perdão. Isso é revolucionário, isso é extraordinário. Muda. Um outro exemplo que o pastor Ted Tripp usa lá no livro Pastorando o Coração da Criança, eu também achei maravilhoso. É assim, você comprou um tênis para o seu filho, dentro das condições que você tem. Imaginemos que seja uma condição razoável, é um tênis simples. E aí, você percebeu na hora da compra que seu filho não ficou satisfeito. Ele queria opções ali em torno de 600 e o tênis era 150. Aí, no outro dia, quando o seu filho está colocando o tênis, ele começa a chorar. E você vê aquela cena e, se você é como eu, você já começa a se irritar. Aí, se você vai tratar na perspectiva da religiosidade, você chega e faz um apelo emocional. Você não valoriza, olha o tanto que eu trabalho, eu já tenho que pagar a escola, isso, e você faz a criança ficar se sentindo um monstro. Diz o pastor Ted Tripp que se você usa o evangelho, você diz assim, você não gostou do tênis, filho? Não gostei, pai. Mas o que está te preocupando? Essa cor assim, isso, mas vai servir para você igual ia servir o de 600? Vai. Mas então qual é o problema? É que os meus coleguinhas da escola vão ficar me tirando sarro. O que ele ensina a fazer? A gente a tirar de dentro do coração a verdadeira motivação que está trazendo a insatisfação. Não é para você ir lá fazer uma conta fora da tua realidade, lembrando que nós acabamos de falar sobre consumismo, e aí atender o capricho. Não. É para você ajudar o seu filho a perceber de onde vem a insatisfação e como tratá-la. E mostrar que a gente não usa as coisas por causa da pressão popular, a gente usa porque é o que tem. Isso é sensacional. Agora, embora a primeira premissa do evangelho seja nós somos nossos piores inimigos, a segunda, óbvio, é que Jesus morreu na cruz para que eu pudesse vencer esse maior inimigo. Jesus viveu de uma maneira perfeita e mesmo assim foi condenado. Como assim? Injustiça pura. Por quê? Porque ele assumiu a condenação que era para ser nossa. E agora, pastor? Agora, quando eu creio nele, entrego a minha vida a ele, eu recebo uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, novos desejos. Conversão pode ser muito bem definida como atestado de óbito do nosso ego. Por isso é que se uma pessoa é ególatra, vaidosa e egoísta, ela não pode dizer que ela é cristã. Ela não morreu para nascer de novo em Jesus, porque essas coisas são contraditórias. A fé em Jesus me leva necessariamente à morte no meu ego. Primeiro num ato, num rompimento com o que eu era, mas também num processo diário de perceber quais são as manifestações do pecado e como eu consigo vencê-lo. Sabe o que acontece quando a gente se converte a Jesus pela fé? A gente muda de ponto central na vida. Vou dar um exemplo aqui. O ponto central é de onde surgem todos os pressupostos para nós tomarmos decisões. Um tempo atrás, um jovem me procurou e disse assim, pastor, tomei uma decisão. Eu falei, diga, vou andar com Jesus, vou colar em você e agora não tem boca. Vou andar com Jesus. E eu disse, que bom. Daí ele disse assim, só preciso avisar minha namorada. Olha só o problema, ele estava com medo. Principalmente porque a namorada dele estava dando todos os indícios de que não estava no mesmo ritmo e na mesma decisão. Aí
Aí ele disse assim, eu vou lá falar com ela. Eu falei, vai com Deus, vai na paz, vai firme. E aí quando ele falou, na semana seguinte ele marcou o horário comigo e falou, conversei com ela, pastor. Falei, o que ela disse? Então, ela disse assim para mim, veja se isso vai ser bom para o nosso relacionamento ou não. Você está conseguindo perceber? O que essa namorada diz para ele, e eu fiz questão de ajudá-la a perceber, eu disse assim, meu amigo, o que a sua namorada disse para você, em outras palavras, foi, o nosso relacionamento, o nosso namoro, a possibilidade de um futuro casamento, filhos e família, está no centro da vida. E a partir do que está no centro, eu avalio todas as outras coisas, inclusive se eu vou andar com Deus ou não. Se você realmente tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, você vai voltar lá e vai dizer, agora é Jesus que está no centro, e a partir desse centro eu avalio todas as outras coisas, inclusive se eu vou ficar com você ou não. Percebe? O que é essa mudança de ponto central, essa mudança de alicerce? Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 14, 15 e 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Está falando de uma maneira espiritual, simbólica. A gente morre com Cristo para o pecado. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, morte do ego, mas para quê? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Quando eu fui para o retiro, onde entreguei minha vida a Cristo, em agosto de 2002, eu morava em Caxias do Sul e fui para Panambi. E eu fui na bagunça. A igreja batista, a igreja que a minha esposa frequentava quando ela era adolescente, bagunça total. Mas eu tinha basicamente 2 sonhos na minha adolescência. Um era ser rico e outro era ficar solteiro para sempre, para aprontar todas. Pensava que o que me traria alegria era ter várias experiências afetivas com mulheres. Até que nesse dia eu ouvi a palavra, eu ouvi o evangelho, e foi tão transformador, que na hora de voltar, eu não quis voltar com ninguém. Quando alguém sentava do meu lado, eu dizia assim, deixa eu ficar sozinho, e eu vim pensando, uma viagem de 10, 12 horas, e eu vim pensando assim, foi impressionante, ver as realidades já sendo demonstradas de uma nova mente, porque eu comecei a abominar esse negócio, eu falei, para que eu quero ser rico? Para quê? Eu comecei a pensar em família, eu vim de lá, de uma viagem, foi assim, uns 180 graus, eu já comecei a pensar em família. E hoje, quando eu olho para trás, 20 anos depois, eu posso ver minha família aqui, eu posso me alegrar com a graça do que Deus fez. Não fui eu. Eu estava na outra direção. Eu estava vivendo numa direção de plantar e semear para mim. Mas eu tenho um encontro com uma mensagem preciosa e transformadora que me faz viver novas realidades. O Evangelho não trata do que eu preciso para fazer para chegar a Deus. Não é uma série de normas que quem cumpre passa a ser amado por Deus. O Evangelho fala do que o Filho dele fez para vir nos resgatar. Do custo. O Evangelho pode ser resumido da seguinte maneira, é o custo da minha oportunidade de viver essa nova vida, que começa aqui, mas que principalmente aguarda uma realidade definitiva no céu. Tudo que eu preciso fazer agora, depois desse compromisso com Ele, é resposta ao maior de todos os benefícios que Ele me deu, a vida eterna. Um exemplo disso, e a Bíblia fala muito sobre esse assunto, é 1 Coríntios 6, 18 e 20. Olha como ele dá um princípio, fugir da impureza. Está falando para pessoas solteiras. Aí ele diz por quê? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Perceba, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não está dizendo assim, quando vocês vencerem o pecado, fugirem da pureza, Deus vai abraçá-los e recebê-los como filhos. Não, ele está dizendo assim, porque você foi comprado por um alto preço, agora você tem uma novidade de vida, de comportamento. E terceiro, depois que a gente pensou um pouquinho sobre o que é o Evangelho, e esse assunto dá para falar aqui um bom tempo, como então o Evangelho transforma as nossas relações com a família. Eu pensei em algumas respostas aqui. A primeira é que enquanto eu vivo para mim mesmo, sem Jesus, o meu objetivo é falar. E são os outros que precisam me ouvir. Então eu chego em casa e quero falar, e tem que me ouvir. Eu quero colocar para fora o dia que eu tive, o que eu fiz. Mas se eu vivo para Cristo, eu passo a ouvir com atenção a minha família. E começo a sondar o que é falado
e muitas vezes o que não é falado. Quer ver um texto sensacional? Provérbios 20, versículo 5 diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Nós, como pais, precisamos ouvir os nossos filhos, o que eles estão dizendo e o que o comportamento deles está dizendo. Mas isso é necessário esforço, atenção, abnegação, renúncia. Porque o meu ego quer falar, e quer respeito ao falar. Mas quando eu vivo em Cristo, eu passo a servir ouvindo o que o outro tem a dizer. E não tem uma atitude maior que demonstre respeito do que ouvir. Deu tempo já? Não, que você está bem perto de mim, não? Não tem uma atitude mais preciosa que demonstre mais serviço e respeito do que o outro, do que ouvir. A vida familiar, gente, floresce quando tem escuta atenciosa. Mas ouvir custa caro. O Evangelho nos faz amar e ouvir o outro, o que o outro tem a dizer com atenção e disposição. E eu espero que você já coloque isso em prática hoje. Chegue em casa e ao invés de cobrar seus direitos de abrir o coração, ouça. Ouça com atenção, deixe falar. Mas preste atenção. E a partir do que sair, trate. Use o amor e o Evangelho. A segunda é que, enquanto vivo para mim mesmo, só enxergo os meus interesses. Mas quando vivo para Cristo, sou capaz de servir minha família. Olha o que diz Filipenses 2, 4 a 7. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Via de regra, os problemas da nossa família acontecem porque os nossos direitos não estão sendo respeitados. Quando a gente olha para Cristo, a gente aprende a aceitar os nossos direitos violados. Porque é o que ele fez. O que esse texto está, com as palavras meio difíceis, dizendo é que Jesus sempre esteve com o Pai na glória eterna, mas abriu mão de toda aquela glória para se fazer servo, para se esvaziar, para se tornar como um de nós. E agora, para quem vive nele, ele diz, é assim que vive. Marcos 10, 45 diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, antes para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A terceira é que, enquanto eu vivo para mim mesmo, vivo alarmado com a possibilidade de ser traído. Quando vivo em Cristo, confio esse cargo àquele que tudo vê. Isso não significa que eu vou viver sem cuidado. Não vou me cuidar e não vou me preocupar com o que o meu cônjuge está fazendo. Ah, não, tem pais que confiam cegamente nos filhos. Falam, não, eu confio cegamente no meu filho. Ele é maduro, ele sabe. Não, não é isso, não. O que eu estou querendo colocar aqui é que o Evangelho faz com que eu confie na minha esposa, por exemplo, que aqui está, não porque a julgue fiel, mas porque a mim, mas porque ela é fiel ao temor que ela tem ao Senhor. Porque quando uma pessoa é fiel a mim, aí quando ela não estiver perto de mim, eu vou ficar pensando, o que ela está fazendo? Será que não tem alguém dando umas cantadas na minha esposa? Será que ela não está fraca? Será que ela não vai ceder? Mas quando eu sei que o temor dela e o respeito que ela tem é a Deus, os olhos do Senhor a acompanham em todo lugar. Quarto e último, enquanto vivo para mim mesmo, o meu foco está na minha felicidade, nesta vida. Mas quando vivo para Cristo, a minha motivação passa a ser agradá-lo em tudo que eu faço. Olha o que diz Colossenses 3:1. A razão. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O que é isso? É conversão, é nova vida, é relacionamento com Deus. E tudo o que fizerdes, versículo 17, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. O nosso coração pecador tem uma tendência a fazer sempre as coisas por interesse. Sempre visando assim, eu vou fazer aqui, mas eu estou esperando o que vai vir em troca. O Evangelho ensina a gente a fazer por amor, por desprendimento, por motivação. Eu faço para você, eu sirvo você porque eu quero agradar a Deus.
Mesmo que você não reconheça, percebe que fora do evangelho, quando eu faço algo para você e não tem retorno, eu fico frustrado, fico bravo. Mas gastei tempo, gastei dinheiro. Quer ver um exemplo? Amigo secreto. Você já deve ter passado por essa experiência de pegar uma pessoa querida no amigo secreto, aí você gasta R$280. O amigo secreto era 50, mas você gastou 280, porque você ama a pessoa. Aí você foi lá e encomendou bem previamente, você mandou fazer um papel de presente, você escreveu um cartão, você nem é bom nisso, você nem gosta disso, mas você escreveu e tal. Você chegou lá, você ganhou uma caneta. Aí você se frustra, porque você fica pensando, mas eu dei tanto, eu me doei. E quanto, meu Deus, como eu vejo isso no casamento. Problemas conjugais sempre tem muito. Mas como eu fiz e não estou sendo valorizada, pastor? Quantos pastores eu vi frustrados, depressivos, porque ficaram 10 anos numa igreja e deu o tempo deles ali. E o que eles deviam pensar é, Deus vai me levar para outro lugar para ser instrumento da graça. Mas ele diz, eu fiz tanto por essa igreja, eu abri mão dos meus finais de semana com a minha esposa, eu fiz isso, e essa igreja agora me enxota dessa forma? Não, você fez para você. Porque a grande prova que você fez para você é que você não fez com alegria. Você estava esperando a oportunidade de receber a troca. E o evangelho faz com que eu faça constrangido. Lembra de 2 Coríntios 5,14? O amor de Cristo nos constrange. É aí que eu faço para ele, eu faço com alegria. Sem esperar nada em troca, porque o que tinha de mais precioso eu já recebi em Jesus. O evangelho faz com que eu seja liberto da murmuração. Porque eu passo a viver para um propósito muito mais nobre e permanente do que as minhas vantagens particulares. Quando entendemos que o maior problema da família é o orgulho e a vaidade de cada um, a gente se torna capaz de perceber o quanto o evangelho nos ajuda, pois ele é o único capaz de nos fazer superar os desafios do orgulho e da vaidade na força que temos em Cristo. É por isso que nós podemos dizer que o evangelho influencia o diálogo e o respeito, sabe por quê? Porque muda o coração. Não adianta você ficar falando assim, não, mas agora eu não vou me irritar mais. Não adianta. Porque a irritação é um sintoma. A causa é um coração pecador. Um coração que é estimulado a pensar em você. Você não tem que agir na causa. Você não tem que agir na consequência. Você tem que agir na causa. Não é no sintoma, é na doença. Nossa doença chama pecado. E pecado só é tratado na cruz. Quando a gente se rende ao Senhor Jesus e anda com Ele. Para viver um processo que começa aqui, mas que tem garantias eternas. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos de pensar aqui algumas realidades que nos afetam. Infelizmente, nós nos irritamos, nós cobramos direitos com uma frequência muito grande, nós ficamos desanimados, desesperados, ansiosos, coisas essas que muitas vezes nos levam a pensar em desistir da família. Que grande absurdo. Mas quando a gente olha para o próprio coração, a gente encontra consolo, alento e direção. Oro por mim e oro por todos que aqui estão, Senhor. Ajude-nos a termos famílias abençoadas, fortalecidas, não imunes às tempestades, mas com casas bem firmadas na rocha, que não se abalam quando a tempestade vem. Dá-nos corações transformados. Dá-nos corações que sabem para que vivem, para a glória de Deus. Corações servos, corações humildes. Porque se isso acontecer, teremos sucesso no diálogo e no respeito dentro dos nossos lares. Protege-nos também, Senhor, do maligno, que tenta semear coisas nas nossas cabeças, na nossa mente. Protege-nos, Pai, da insatisfação, de achar que uma experiência fora do casamento vai trazer alegria que já não existe dentro de casa. Deus, lembra-nos que isso é ilusão. O que vale mesmo é o que está sendo construído aqui para a eternidade. Porque o próprio Senhor Jesus, o seu Filho, disse em Mateus 6,19, que nós não deveríamos acumular nenhum tesouro, nenhuma riqueza aqui nessa terra.
Porque aqui ela fica vulnerável, suscetível. Se a traça não pega, vem a ferrugem, se nenhum dos dois alcança, vem o ladrão. Ou então a gente envelhece e acaba deixando para os filhos brigarem. Ajude-nos a construirmos, Senhor, tesouro no céu. Tesouro seguro. Deixando legado para os nossos filhos, a partir da maneira como tratamos nossos cônjuges, fortalecidos e guiados no Espírito Santo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.